Bem, então eu vou passar a mesma pergunta, vou aqui para quem está chegando, né? Vou passar de novo a pergunta, né? Para o representante da Bfil, o José Aldo vai responder para a gente. Quais têm sido os principais impactos da redução e da instabilidade da carga horária de filosofia no ensino médio, tanto para o trabalho docente quanto para a formação dos estudantes? Fique à vontade, José Aldo. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Olha, já começo a respondê-la no sentido da precariedade da própria identificação do professor perante a instituição escolar em que ele trabalha. Ou seja, normalmente os professores já têm uma carga horária bem sobrecarregada de trabalho, vamos dizer assim, levando muitas vezes trabalho para casa. Sem contar que para completação, para complemento de carga horária, existe uma dificuldade muito forte, que é o quê? A dificuldade do professor ficar na mesma instituição, na mesma escola. Então, nesse sentido, o professor ele fica, vamos dizer assim, abarrotado da situação de ter o risco de não ficar na mesma instituição de escola. O professor de educação básica trabalha 2, 3, às vezes até 4 escolas. Então, nesse sentido, qual é o drama? O drama é a necessidade, é a preocupação que é de o professor se identificar com a instituição, né? Não ter a chamada dedicação exclusiva de lecionar naquela escola. E ele precisa do complemento dessa carga horária para começo de conversa. O drama ainda piora no outro aspecto, que é, além da precarização, a dificuldade desse profissional de trabalhar com aulas de qualidade, tendo em vista que ele trabalha, às vezes, com 27 turmas, às vezes 30 turmas, às vezes 20 turmas, e você tem uma carga horária reduzida de 50 minutos ou 45, você não consegue complementar e contemplar temas que o currículo exige para a formação desse estudante. Ou seja, temas como filosofia africana, temas como filosofia ameríndia, temas como a filosofia brasileira. Então, esse assunto, ou estes assuntos que estão presentes no currículo da escola, não estão, vamos dizer assim, não estão sendo contemplados, não estão sendo discutidos como devia. Até porque os clássicos é o que são trabalhados nas avaliações. Os clássicos são vistos a questão das avaliações externas. No entanto, o que de fato interessa para o currículo, para esse estudante, que é conhecer a realidade aonde ele vive, ou a realidade que a filosofia pode abranger, como a filosofia oriental, e outros temas voltados a não mais esse eurocentrismo clássico, também o profissional sente prejudicado, também não só na sua formação, mas principalmente de atender essa demanda. Então, nesse aspecto, é um drama bastante complexo. Você garantir, de fato, sobre essa questão de ter, vamos dizer assim, garantir a manutenção da carga horária. Porque, veja, mesmo que os livros didáticos que são publicizados e coloquem temas voltados à filosofia, mesmo assim não contemplam o professor. E o professor precisa utilizar de outras estratégias para que ele dê uma aula de qualidade. Como foi bem pontuado pelo colega Tiago, acerca do profissional da área, a gente não pode esquecer que na antiga reforma do ensino médio de 2017, colocava-se um tema que era muito polêmico, que era o notório saber. Ou seja, qualquer pessoa poderia lecionar qualquer disciplina, sem ter aquela formação básica. Então, nesse sentido, isso também gera um clima de uma aula de péssima qualidade. Sem contar que para os estudantes do médio, quando você tem uma redução de carga horária, o estudante não tem a dimensão do que pode ser trabalhado os temas de filosofia. Ele acha, o estudante, que é apenas uma disciplina entre outras. Se você, de fato, não tem uma familiaridade ou uma proximidade do estudante com os assuntos que você trabalha, de fato, para a garotada, vai ficar distante. Aliás, não apenas só para o nível médio, a gente também precisa considerar nesse debate também carga horária para o ensino fundamental. Apesar de alguns municípios brasileiros terem carga horária de filosofia, há muitas capitais que ainda não oficializaram essa discussão ou que não propiciaram de fato esse debate qualitativo acerca desse tema dentro da realidade das escolas. Então, por enquanto, Vitor, para essa sua pergunta, de fato, são diversas dimensões. A dimensão do professor,
da precariedade de ele ficar em uma escola e não consegue ficar em uma escola, e para o estudante, que a questão de temas e assuntos voltados à nossa realidade e de temas que a filosofia poderia contemplar, o currículo não atende expectativas e acaba esse estudante sendo também prejudicado. Por enquanto é isso. Obrigado. Obrigado, José Aldo. De fato, essa é uma realidade que a gente tem verificado aqui na Bahia também, né? Como a gente falou, a gente faz muitas atividades em escola, a gente tem ouvido muitos professores de filosofia e sociologia, inclusive no nosso documentário, né? A gente entrevistou um professor de sociologia e foi naquele momento que despertou para a gente a importância desse tema, né? Quando a gente ouviu os professores, que a gente falou, nossa, a gente não tinha essa dimensão, né? Por exemplo, aqui na Bahia, o que aconteceu é que quando houve a reforma de 17, houve uma redução da carga horária dessas disciplinas, né? Então, o professor tinha que dar conta de 26 horas aulas, né? E aí, com a redução da carga horária, a maior parte desses professores ficou com 13 horas, né? Então, para compensar essa carga horária que foi reduzida, eles dobraram o número de turmas desses professores de sociologia e de filosofia. Então, passou o relato que está no nosso documentário é de um professor de sociologia que tinha 26 turmas, né? 26 turmas corresponde a cerca de 800 estudantes, né? Como é que você faz um trabalho minimamente qualificado, tendo esse universo gigantesco de estudantes e tendo acesso a esse estudante uma vez por semana, durante 50 minutos, que a gente não sabe que é assim, que todo mundo que já entrou na aula de ensino médio sabe que esses 50 minutos nunca são 50 minutos, né? Então, como fazer um trabalho minimamente qualificado sobre disciplinas que têm a complexidade que tem a sociologia, a filosofia dentro dessa lógica? Isso é muito complexo, né? Então, por isso que a gente tem debatido isso.